Se você está com dificuldade de evoluir no treino de barra fixa, não está conseguindo fazer mais repetições ou estagnou numa quantidade específica ali de repetições, tipo, não sai das 3, 5 repetições, nesse vídeo eu vou te dar 6 dicas, que são as dicas mais importantes para você evoluir mais rápido na barra fixa. Essas dicas acabam sendo também erros que muita gente comete, que dificulta a evolução no treino de barra. Então, sem enrolação, vamos para a primeira dica. E a primeira dica tem relação com a quantidade de repetições que você faz. A última vez que eu fui treinar ao ar livre foi na praia e a gente ficou observando o pessoal treinando, né? E eu vi um cara que treinava e ele fazia tipo 2 repetições máximas. Você vê que ele falhava na segunda repetição. E aí ele descansava e fazia mais 2 repetições. Isso parece muito com um método chamado rest pause, que é um método onde você vai acumulando pequenas repetições. Só que o que acontece é que quando essas são suas repetições máximas, isso são muitas séries de repetições máximas, sabe? A longo prazo pode não ser uma coisa muito sustentável e até contraprodutivo, podendo sim levar a um risco mais elevado de lesões. Só que o que você faz quando você só consegue fazer 2 barras, né? Em tese a gente pensa, pô, vou fazer essas 2 barras e vou tentando aumentar com o tempo. Só que às vezes você não consegue aumentar essa quantidade de repetições porque você não construiu uma base sólida. O que é uma base sólida, né? É você desenvolver os principais grupos musculares que estão envolvidos ali no treino de barra. Então a gente tem ali músculos como bíceps, braquial, braquiorradial, trapézio na porção ascendente, né, romboides, latíssimo do dorso. Todos esses músculos atuam no movimento de barra. E o que acontece é que você tem músculos ali que às vezes não estão bem treinados, ou alguns músculos estão mais fracos. É muito comum a braquiorradial e antebraço ser um pouco mais fraco, e aí a pessoa não consegue fazer mais barras por causa da força do antebraço ou do braço. A musculatura estabilizadora da escápula, que é desenvolvida também em exercícios como remadas. Então o que você faz para aumentar essas repetições? Você precisa desenvolver mais esses músculos. E aí você vai desenvolver utilizando os exercícios que a gente chama de acessórios, né? Então você pode treinar, por exemplo, a barra fixa utilizando o super band. Aí você vai conseguir fazer mais repetições, ter um estímulo maior de hipertrofia, ganhar mais massa muscular e conseguir tirar esse elástico depois e fazer mais repetições. Aí tendo um super band, por exemplo, você pode trabalhar braço de forma isolada, antebraço. Você pode utilizar as remadas invertidas para trabalhar também a musculatura da dorsal, romboides, né, trapézio, e ir desenvolvendo essa musculatura que vai te ajudar a aumentar as repetições na barra. A segunda dica, que é também um erro muito comum, é que muitas pessoas às vezes entram na barra fixa sem nem pensar muito bem ali no movimento, sem definir exatamente qual é a largura que elas vão trabalhar, e acaba que o movimento não fica padronizado, sabe? Cada repetição acaba sendo com uma largura de mão diferente, acaba sendo com uma amplitude de movimento diferente, e isso também vai gerar um resultado diferente. Pode ser que uma série seja mais fácil do que a outra, mesmo que a quantidade de repetições seja igual. Por isso, tenta padronizar a sua técnica, definir qual é a largura que você vai sempre pegar na barra, definir também qual é a posição do seu corpo, fazer o movimento com amplitude completa do início ao fim. E se você tiver dúvida sobre qual é a forma certa de fazer a barra fixa, de executar o movimento, quais são os erros mais comuns, eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre como fazer a barra fixa. Eu vou deixar esse vídeo lá em cima no card e o link dele aqui na descrição também para você conferir quando terminar esse vídeo aqui. A terceira dica é a dica mais clássica do treino de barra, mas é uma dica que não pode passar batida, que é o seu peso corporal ou sua massa corporal total. Galera, não tem pra onde correr. Quanto mais pesado você for, mais difícil vai ser de fazer a barra. Eu já vi várias pessoas que evoluíram na barra sem nem fazer um treino muito mirabolante. Só com o fato de diminuir o peso corporal, você consegue fazer com que o movimento fique mais fácil e você consiga fazer mais repetições. Então, se você não tá com o peso ideal, se você não tá dentro de um IMC legal, tenta ajustar sua dieta ou buscar um nutricionista ou buscar conhecimento aqui mesmo no YouTube sobre como fazer uma dieta para poder perder peso, tentando manter a massa muscular, porque o importante é esse, é que você perca peso, perca o máximo de gordura possível, mas tente manter o máximo possível de massa muscular também, que é muito difícil, mas tenta. E a quarta dica, que é uma dica também muito importante, é que você se inscreva no canal. Mas falando sério, se você se importa com o seu treino, quer treinar da forma certa, quer saber mais sobre calistenia, sobre prevenção de lesões, que é a minha especialidade, eu sou pós-graduado em reabilitação de lesões. Nesse canal, literalmente, eu compartilho sobre todos os meus conhecimentos relacionados a isso, com o objetivo único de te ajudar a alcançar seus resultados. Então, se você quer continuar tendo acesso a esse tipo de conteúdo e sempre que eu lançar já está por dentro das novidades, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Mas agora indo para a quarta dica real, é aumente seu peso. Mas como assim aumentar o peso se eu acabei de falar que você tinha que diminuir o peso, né? Sim, é aumentar o peso, mas não é
ganhar peso, é aumentar o peso utilizando implementos externos, como por exemplo uma mochila ou um colete de pesos, se você puder fazer esse investimento, né? Se você já consegue fazer pelo menos umas 10 repetições, 6 a 10 repetições, pode ser interessante você incluir pelo menos um treino na semana de baixas repetições com alta carga, com uma intensidade mais alta. Então o que você vai fazer é basicamente colocar, por exemplo, se você não tiver um colete de pesos, colocar uma mochila, colocar peso nessa mochila. Se você tiver uma balança, melhor ainda, porque você consegue se pesar para saber quanto que você está pesando naquela série. E aí você vai trabalhar um range menor de repetições. Você vai ficar ali entre 3 e 6 repetições. Eu digo que é ideal você estar entre 10 repetições, porque quando você botar a mochila, a quantidade de repetições vai automaticamente reduzir, né? E vai reduzir mais ou menos para esse range aí de 3 a 6 repetições. Mas lembrando que se você fizer isso, fizer um treino na semana onde faz menos repetições, com carga externa, tenta equalizar o volume. Como que você faz isso? Vamos supor que num dia de treino normal você faça 3 séries de 10 repetições e você pesa 60 quilos. Se você multiplicar 3 vezes 10, pegar esse resultado e multiplicar vezes o seu peso, no caso 30 vezes 60, você vai ter um resultado de 1.800. Anota esse resultado. Daí se você colocar uma mochila que pese 10 quilos, seu peso vai de 60 para 70 quilos. Você vai pegar esse resultado de 1.800 e vai dividir por 70. Você vai ter um resultado ali que vai dar meio quebrado, né, de 25. Essa é a quantidade de repetições que você vai fazer. E aí você pode dividir essas repetições dentro de 5 séries, por exemplo, de 5 repetições cada série. Você vai estar numa margem ali entre 3 e 6 repetições, que é uma margem de trabalho de força, e dividindo entre 5 séries, você vai poder dar um descanso legal entre cada série para poder recuperar bem e manter essas repetições. E você vai sentir na prática que dá para fazer isso, porque o volume está equalizado, só o estímulo que está diferente. E a quinta dica é variar os movimentos de barra. Se você já chegou no nível onde está fazendo 10 repetições, não está conseguindo evoluir muito porque está fazendo aquele movimento padrão, você pode utilizar a dica anterior, tá? De colocar uma carga externa e fazer séries de menos repetições e mais peso. Mas se você não tiver a possibilidade de colocar carga externa, você pode também utilizar variações mais difíceis da barra. Então, por exemplo, a barra arqueiro, a barra typewriter, né, que é uma barra que você sobe, joga para o lado, joga para o outro, desce. Você pode simplesmente usar a barra normal, o movimento da barra normal, só que com amplitudes diferentes. Então, por exemplo, se você desce só até abaixo do queixo, você pode começar a puxar na altura aqui do externo, né? Bem no meio do peito. Quando ficar fácil, você pode começar a puxar abaixo do peito. E aí você pode ir descendo até chegar lá no umbigo, que são as high pull-ups, né? Aquelas barras mais potentes que você sobe, praticamente fazendo um muscle up, né? Essas variações de barra já vão aumentar a intensidade do seu treino, vão fazer obrigatoriamente você descer as repetições também, mas vai fazer você ganhar mais força, tá? Então, se você estiver fazendo, por exemplo, high pull-ups descendo abaixo do peito, com certeza se você voltar a fazer as pull-ups normais descendo na altura do queixo, né, vai ficar muito mais fácil, você vai conseguir fazer mais repetições também. E a sexta dica é manter uma frequência de treinos alta, tá? Tenta treinar pelo menos 3 vezes na semana, se possível até 5, mas no caso de 5 vezes na semana, você vai precisar equalizar o volume. A ideia de equalizar o volume é a mesma da que a gente fez no treino com peso, né, aquela continha que a gente fez, mas nesse caso a gente vai pensar durante toda a semana. Então, qual o volume total da semana ideal e ir dividindo ele ao longo desses treinos. Quanto mais vezes você treinar na semana, mais curto vai ser o treino. Se você tiver na dúvida sobre quantas séries deve fazer ao longo da semana, quais são os melhores exercícios complementares para ganhar força para fazer barra fixa, eu vou deixar aqui na tela um vídeo que eu fiz sobre como chegar nas primeiras 5 repetições na barra, começando do absoluto zero. Então, se você está começando agora nos treinos de barra fixa, essa é a oportunidade para você evoluir da forma certa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Bons treinos e até a próxima!